Boa noite, graça e paz aí da parte de Deus para vocês. Esse momento tão bom, né? Da gente estar louvando e falando com o Senhor através dos louvores. Obrigado, Senhor, pela vida da Miriam, pela vida do Zé, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Muito obrigado por esse pessoal lindo, né? Que abençoa a gente, que dá um colorido especial no culto com os louvores, com as adorações aí ao nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Eu quero iniciar aí com uma palavra de oração, a gente vai estar orando nesse tempo. E a minha oração, o nosso culto hoje é o culto de quarta-feira, o culto tem as seguintes características, né? É estudo bíblico e oração, né? A gente participa dessa maneira, desse culto. Então eu quero iniciar esse culto com uma oração muito específica por esse tempo que a gente está vivendo. Eu acredito que algumas pessoas, uma boa parcela, não está assim antenada, é, que estamos ainda numa pandemia. Com a flexibilização das coisas, as pessoas estão interpretando que a pandemia passou. Não é verdade, né? A gente está observando que alguns lugares do mundo tem risco de voltar ao confinamento. Inglaterra está falando dessa realidade. Israel já está fazendo alguma coisa novamente a nível de confinamentos. Enfim, no nosso estado do Rio de Janeiro teve um crescimento nas últimas semanas, provavelmente por conta do feriado de 7 de setembro, as praias lotadas, as baladas lotadas pela rua, as pessoas sem máscaras, enfim, sem proteção, sem cuidado. É muito complicado a gente olhar para isso tudo e estar falando disso aqui, mas a gente usa esse espaço para isso também. É importante ter essa consciência. Nós não passamos pela pandemia ainda. A pandemia está aí, as pessoas estão com esse vírus, pode estar passando de forma assintomática. Vale o cuidado. Desculpa abrir esse espaço no momento de um culto para falar sobre isso, mas cuidado com a sua vida, com a sua saúde. Isso é muito sério, porque a gente tem pessoas queridas aí. A Miriam passou por isso, né? Temos pessoas conhecidas nossas que estão passando, que passaram por isso. Eu perdi um primo. Enfim, a minha palavra inicial de oração é orar por nós, pelas nossas famílias, por tudo que está acontecendo, mas orar por esse avanço, infelizmente, no nosso estado, do crescimento do número de mortes, tá? Então eu quero orar e colocar o nosso estudo, colocar essa palavra nas mãos do Senhor, mas acima de tudo colocar o povão aí, que o pessoal tenha consciência de tudo que está acontecendo no mundo e perto de nós, no nosso estado principalmente. Vamos orar nesse tempo. Pai, nós te agradecemos por esse dia, louvamos o teu nome pela oportunidade, Pai, da gente estar aqui, ó Pai, te cultuando, bendizendo, adorando o teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade tão singela, mas profunda para nós e real para nós. A gente quer, ó Deus, engrandecer o teu nome, te louvar, te adorar, mas a gente quer suplicar a Ti pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos casamentos, pelos filhos, Pai. Hoje eu recebi uma mensagem que hoje é dia do filho. Eu não sabia nem disso, Deus, que tem dia do filho. Que só abençoe os filhos, ó Pai. Que os filhos consigam, ó Pai, amar, respeitar, ó Pai, ser parceiros dos pais. Abençoe a nossa família. Tá aí um quesito, ó Pai, que a gente precisa muito da sabedoria do Senhor, da sua bênção, a convivência no nosso lar, a relação com os nossos filhos. Ó Pai, abençoa-nos, ó Pai, nos dê essa sabedoria para que o teu nome também seja glorificado dessa maneira. Cuida do nosso casamento, cuida da nossa família, cuida dos nossos negócios, da nossa profissão, do nosso ganha-pão, de tudo que o Senhor tem dado para nós. Estenda a tua mão por misericórdia sobre nós. Mas nós queremos orar pelo nosso estado do Rio de Janeiro, por toda essa tensão política que está sendo vivido aqui, ó Pai. E esse tempo, ó Pai, em que
Ó, volta ao crescimento o número de mortes por Covid. Toma nas suas mãos, Pai. A gente às vezes fica sem palavras para poder orar nessa direção, e a gente coloca a população, a gente coloca os governos, ó Pai, a gente coloca as autoridades, ó Pai, para que o Senhor venha, ó Pai, fazer com que a gente consiga se unir nesse tempo, ó Deus, para poder salvar vidas, salvar emprego, salvar tudo que é possível para que a nossa vida social venha ter um retorno mais breve possível e com segurança, Pai. Toma nas suas mãos esse tempo, repreende tudo isso e traga juízo e sabedoria para o coração desse povo. A gente coloca esse tempo diante do Senhor, nós vamos ler a sua palavra, tentar entender a tua palavra, e o Senhor sabe o quanto ela é importante e vital para o nosso crescimento, para a nossa segurança, para que o nosso coração seja fortalecido em fé no Senhor. Muito obrigado, Pai. Fala conosco, guia-nos para louvor da tua própria glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Salmo 2. Eu quero ler com você o Salmo 2. Nós estamos numa série de estudo, né? A gente está caminhando no livro dos Salmos e a gente, semana passada, iniciamos essa série. A gente não está preocupado o tempo que vai levar, a gente quer caminhar pelos Salmos e compreender um pouco dessa parte da Bíblia. A mais lida de toda a Bíblia está aqui. Esse saltério, ou seja, essa coleção de músicas. É o mais lido em toda a Bíblia. Todo mundo lê Salmos. Todo mundo que vai tocar na Bíblia lê os Salmos. Porque os Salmos traz uma identificação muito grande com o nosso dia a dia, com a nossa caminhada com Deus e na própria vida, né? Então o Salmo 2, ele vai dizer assim pra gente, eu estou lendo na versão NVI, tá bom? Ele diz assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir-se e caçoa deles. E sua ira os repreende, em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos. De repente, desculpa, deixa eu voltar aqui. É porque ficou meio de lado aqui. Beijem, eu estou preocupado com a câmera. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois, num instante, acende-me a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Amém, amém. Graças a Deus aí pela palavra de Deus, né? Pelo Salmo 2. Esse Salmo 2 ele trata sobre o reinado do ungido de Deus. Esse ungido de Deus tem um sentido pode ser um rei local, mas está falando, é um salmo também é um salmo messiânico que trata da pessoa de Jesus. Então o estudo bíblico do Salmo 2 deixa claro para a gente que ele é um salmo messiânico. Mas ele não trata, na verdade, apenas de uma monarquia divina. Antes, ele fala do reinado davídico,
ou seja, do rei Davi. É um salmo do rei Davi, apontando para o reinado superior e eterno do Messias, do Filho de Deus. Então, originalmente, vamos dizer assim, o Salmo 2 não possui qualquer título que indique a autoria de Davi ali claramente para a gente. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Pedro atribui a autoria desse salmo a Davi. Você pode ver isso lá em Atos, capítulo 4, versículo 25. Inclusive o Salmo 2, ele é frequentemente lembrado no Novo Testamento, em Mateus, em Atos, enfim, em Romanos, em Hebreus, mostrando para a gente essa parte messiânica desse salmo, né? Então, assim, olhando rápido para o Salmo 2, tentando olhar para ele, a estrutura dele, a gente pode ver que ele tem 4 cenas principais separadas nele. Então, de uma forma poética, como sempre, elas são apresentadas assim de forma progressiva a rebelião da humanidade ímpia, na verdade, contra Deus, e tem as suas implicações. Olhando bem rápido, o sentido é esse. Mas na verdade o Salmo 2 ele trata em 4 cenas, vamos dizer assim: a rebelião humana contra Deus e o seu ungido, a resposta de Deus a essa rebelião dos ímpios, estabelecendo o reino messiânico. Nós vemos o governo divino nesse salmo, a gente vai ver sobre isso, e a responsabilidade humana diante da soberania divina, né? A Miriam e o Zé estavam cantando o primeiro cântico falando da soberania divina. Então a gente vê isso nesse salmo. Então vamos ver devagarzinho. Primeiro a questão da rebelião das nações ímpias contra Deus e o seu ungido. Fica de uma forma muito clara no versículo de 1 a 3. Então, como foi dito, esse é um salmo tradicionalmente interpretado de forma messiânica, né? Então o salmista aqui inicia com questionamento de um montim. Estava acontecendo um montim dos ímpios. A expressão de enfureceram os gentios, as nações se levantaram, significa um aglomeramento de forma tumultuada na direção contra Deus e contra o ungido do Senhor, contra Jesus. Então, isso trata muito a respeito da vida de Cristo e do que os homens fizeram com Cristo. Então, na sequência do texto bíblico, expõe a loucura, uma loucura totalmente patética, né, vamos dizer assim, dos esforços humanos, porque os povos imaginam coisas vãs. É isso que diz pra gente o versículo 1. Ele diz que os povos se amotivam e os povos tramam em vão. Esse é o sentido. São coisas vãs. Isso significa que a natureza caída do ser humano, do homem, apenas planeja e imagina coisas sem valor. A pessoa sem o preenchimento no coração do amor de Deus na vida dela, essa pessoa tem uma tendência muito grande a ser vazia e cada vez mais distante de Deus. E esse salmo passa essa realidade de cara. Então o motivo de toda essa imaginação e planejamento pecaminoso é revelado no verso 2. O salmista diz que as autoridades, ficou bem claro isso, se levantam e conspiram contra o Senhor e o seu ungido. O versículo 2 deixa claro isso pra gente. Inclusive, nas suas mentes cauterizadas pelo pecado, os homens enxergam o cuidado, né? Mesmo apesar do pecado, enxergam o cuidado de Deus como se fosse assim esse Deus que domina todas as nações, até a nação que é dele, mas todas as nações, eles conseguem reconhecer isso. Então esses laços de amor, dessas algemas que é colocado aí pra gente, faz referência lá ao profeta Esdras, ao profeta Jeremias, capítulo 11 de Oséias, verso 4, de Jeremias 5:5. Então, Deus, na verdade, ele atrai as nações para ele. O ungido do Senhor consegue atrair as nações para ele pelos laços de amor. Com laços de amor eu te atraí. Então a palavra traduzida aqui com ungido no hebraico é Meshia, né? É a palavra que quer dizer, transliterado para a gente, ungido de Deus.
embora naquele contexto ali do Salmo tenha um sentido, a referência do reino davídico, mas na verdade está comissionado esse reinado eterno do nosso Deus, no sentido absoluto para sempre. Isso aponta direto para a pessoa de Jesus Cristo, o ungido de Deus, que é pronunciado ele é pré-anunciado, desculpa, pela casa de Davi. Então, da casa de Davi, o seu reinado será para sempre. Obviamente que não é Davi que vai ser para sempre. O reinado de Davi significa que Jesus é descendente da raiz de Davi. Lembra quando Jesus chega e o cego grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é uma atribuição ao Messias, ao ungido de Deus, que é descendência do rei Davi, que foi uma promessa de Deus. Então a igreja primitiva, né, entendeu isso de uma forma muito clara e aplicou o Salmo 2 em sua oração num tempo de perseguição. Você pode conferir isso depois com calma, lá em Atos 4, 25 e 26. Na época de perseguição, essa igreja usou a oração desse salmo, porque eu ganhei um livro uma vez muito interessante. Esse livro falava de Orando com os Salmos, de Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, não sei bem a pronúncia dele, desse teólogo alemão. E é muito interessante que o salmo, ele é uma oração. Então, às vezes, as pessoas ficam: poxa, pastor, eu tenho dificuldade de estar orando, eu não arrumo palavras certas, eu não consigo, às vezes, me abrir legal com Deus. Se você abrir um salmo e você ler um salmo na presença do Senhor com fé, esse salmo é uma oração. É importante que você faça a oração, mas tem momentos que a gente não consegue fazer essa oração. Então, a igreja primitiva aplicou muito esse salmo nos seus momentos de perseguições que ela viveu do Império Romano. Então, aí vem a resposta de Deus, do verso 4 ao verso 6, a essa rebelião dos ímpios. Então, o verso 4 ao 6 registra essa reação divina a essa rebelião humana. O salmista diz que o Senhor, interessante isso, zomba dos homens iníquos. Então, o Senhor, ele despreza isso. É interessante essa expressão: o Criador ri-se, né? Ele ri, ele derrama, na verdade, a sua ira sobre essas questões. Cuidado que quando a gente está se referindo ao Antigo Testamento, à ira de Deus, nós estamos falando da justiça de Deus. Não é raiva de Deus, não é essa coisa pecaminosa do homem. Aqui no Salmo, a ira de Deus, Deus ri deles, zomba deles, é isso que a gente vê nesse verso. Então ele fica colocando para eles, o verso 4, o Senhor põe-se a rir-se e caçoa deles nas minhas versões. Na minha versão, que é a NVI. Ele ri porque é inútil lutar contra Deus. E essas pessoas, diversos impérios, né, a gente vê isso na história do povo de Deus, se levanta numa briga contra o Criador. E é muito interessante. O que Deus olha, a palavra está respondendo para a gente, ele ri disso. Brincadeira, né? Grifo meu aí, por favor, estou colocando para vocês. Como pode uma pessoa achar que um exército poderoso, possa ter forças para enfrentar o Senhor? Se nem o reino das trevas tem essa condição, que são miríades de anjos do mal querendo guerrear e tomar o reino à força, na briga, no cosmos, essa coisa toda. Um reino... seres espirituais que a gente não vê, não consegue. Imagina um exército com lança, com bomba atômica, seja o que for hoje. Como é que vai querer guerrear contra o Senhor? Então, a parte dessa conspiração humana, o Senhor constitui um reino messiânico. Quando ele fala no verso 6, no Monte Santo de Sião, ele já está se referindo à relação com o povo dele, de onde viria isso. Esse rei messiânico se encontra, né, o cumprimento total dele na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que foi prefigurado aqui, evidentemente, por uma monarquia, ou seja, por um reinado davídico. E entronizado aonde? Em Jerusalém. Davi foi o segundo rei
de Israel. Então você vê que o monte do Senhor vem, é um termo que se refere à colina do norte de Jerusalém ali, onde abrigou o templo, né, o templo de adoração. Então, às vezes, as passagens bíblicas da cidade de Jerusalém, do entorno ali, das cidades que a Bíblia revela ali, tem Canaã no passado, você tem a região da Judéia, né? Tudo isso aí está apontando para a chamada de Sião, que é Sião, essa palavra é literalmente jogada para Jerusalém. É um simbolismo bíblico que frequentemente a Sião terrestre vai prefigurar a nova Jerusalém, aquela que é falada lá no Apocalipse. A nova Jerusalém, quer dizer, a Sião celestial, a vida eterna. Então o salmo messiânico, ele aponta para esse governo divino. Esses versos, né, refletem isso. De 7 a 9 refletem a aliança davídica registrada lá em 2 Samuel 7, de 8 a 16. E no Novo Testamento também interpreta essa passagem, fala dela em versos que se dirigem ao Filho de Deus e é testemunhado por Davi. Ele fica testemunhado na figura de Davi. É um salmo que às vezes é um pouco difícil de entender, mas ele traz para a gente essa figura temporal de Davi e ao mesmo tempo, como é uma forma poética, não tem uma arrumação, a preocupação de como você está lendo um texto concreto, ele passa já falando do ungido dele, que é um rei davídico, mas ele fala desse filho que ele gerou. Né? É esse que foi gerado. Né? Jesus foi o único gerado por Deus. É o unigênito do Pai. Portanto, em seu sentido pleno, essa passagem do Salmo 2 imprime um relacionamento de Deus com o Filho e com o seu povo. As promessas que vêm daí. Paulo, por exemplo, e o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem aplicam essa declaração a uma referência do nascimento da obra, da vida e da obra de Jesus Cristo. Então o Hebreus vai tratar disso. Isso quer dizer que essa declaração divina não fala apenas da descendência terrena de Davi, mas aponta justamente, por ser um salmo messiânico, para o Filho de Deus, o Filho de Davi, ou seja, que vem a partir de Davi, tá ok? Então a declaração termina ilustrando uma fragilidade do poder humano frente a essa guerra com o divino, com Deus. Então ele vai vir, ninguém é capaz de resistir ao poder de Deus, ao rei dos reis. Então ele vem com uma vara de ferro e aí vai despedaçar, né, as nações como um vaso do oleiro. Né? Isso também a gente lembra daquela experiência logo de Jeremias, que o oleiro na casa do barro, ele quebra o vaso e faz de novo. Então lutar contra Deus é uma tolice muito grande. E o salmista coloca na cara aqui e diz pra gente, Deus ri disso. E esse povo precisava entender essa palavra de força de Deus. Essa palavra vara traduz do hebraico direto, ela é usada para designar uma vara usada por um pastor para conduzir um rebanho, um cetro usado por um rei para reger um povo. Então nessa linguagem toda poética, está falando do governo de Jesus Cristo. O cetro será o seu governo, né? A direção, a força desse governo é do Filho de Deus. E também é interessante notar o contraste entre essa declaração e o comportamento humano registrado nos versos anteriores. Então, quais são os contrastes? Eles revelam muito claramente que os planos dos poderosos da terra, né, não passam de delírios que jamais poderão frustrar o propósito divino. Como é que a gente começa a olhar esse salmo para a minha vida, para a sua vida? Como é que a gente vai começar a identificar isso? É justamente isso, quando nós somos amedrontados, ameaçados por poderes humanos, por conta do reino de Deus.
quando as pessoas falam que vão fazer isso ou aquilo, ou quando as pessoas nos desprezam em relação, porque nós nos declaramos e assumimos que somos pessoas cristãs. Porque nós temos bandeiras diferenciadas. Então, esses decretos eternos de Deus, eles são tão fortes e reais que a proclamação anula qualquer conspiração humana contra nós. A gente acredita nesses decretos de Deus e esse reino messiânico, esse valor do reino da nossa vida, coloca a gente numa questão que Deus fala, olha, eu gerei o meu filho e do meu filho vocês são herdeiros desse reino. Então aí entra a responsabilidade humana, que é a parte final desse verso. Curiosamente, o Salmo 2 não termina com um registro de derramamento imediato da ira de Deus sobre as pessoas que estão conspirando contra Deus e o seu ungido. Ele não termina assim. Ao invés disso, ele termina destacando a responsabilidade humana, indicando que qual deve ser, na verdade, a reação sensata da parte dos homens diante da soberania do Senhor. Então, você olha para isso, nesse sentido, ele fala, olha, sejam o quê? Prudentes. Ele fala, eu vou advertir vocês, as autoridades precisam ser prudentes. Tem 5 recomendações aí. Ele tem que nos advertir, a gente tem que ser prudente, a gente tem que servir ao Senhor com temor e temos que nos alegrar no tremor de Deus, na vida com Deus. Então é muito interessante que a vida de Cristo em nós, olhando para esse salmo, ele fala disso. Aí ele termina com essa expressão única aqui no Salmo 2. Beijai o filho para que não se irrite, não se ire, né? E não venha perecer. O que expressão é essa? Essa é uma expressão que simboliza uma submissão a Deus. O que as pessoas estão fazendo com o Filho de Deus? É muito interessante naquela experiência de Jesus, que Pilatos chega com Jesus e Barrabás e o povo grita, crucifica-o, crucifica-o, né? E aí Pilatos quer lavar a mão, e Pilatos vai fazer, para ficar politicamente correto, chega ali e apresenta Barrabás e Jesus. A quem vocês querem que eu solte? Barrabás, o povo grita. E a Cristo eles pedem para crucificar. O que é isso? Beijar o filho tem o sentido do acolhimento do filho, de você aceitar o filho, esse ungido, aquele que ele gerou, aquele que ele enviou para nós. Então a pessoa de Jesus é o centro desse Salmo 2. E ele vai dizer, ele termina de uma maneira muito, muito forte quando ele diz como são felizes os que nele se refugiam. Então essas recomendações expressam a graça e misericórdia de Deus, mesmo em um tempo que a gente tem dificuldade, que é o Antigo Testamento, de ver revelado claramente, limpidamente, a graça e misericórdia de Deus, como a gente consegue ver no Novo Testamento. Por isso, aqueles que se refugiam em Deus, que confiam em Deus, que descansam no Senhor, que se apresentam a Deus e colocam toda a sua confiança em Deus, são chamados de muito feliz, muitíssimo feliz. Contudo, a justiça de Deus não deixará, entenda, qual é a grande lição disso aqui? Que a pecaminosidade humana fique impune. Porque as pessoas se levantam contra Deus diretamente, a gente vê isso na história do povo de Deus, e às vezes na nossa própria vida, mas as pessoas também não ficam impunes por não conseguir, entenda, beijar o filho. O que é beijar o filho? Acolhê-lo em seu coração. Também não vai ficar impune. Então é um salmo que revela, adverte a justiça de Deus, e dentro de pouco tempo a ira de Deus se acenderá. Ah, pastor, mas é a ira de Deus. Aqui no Antigo Testamento é o juízo de Deus. O dia que a gente vai se apresentar diante de Deus. Então, quando o dia do juízo de Deus chegar, ninguém poderá escapar. Mas ninguém mesmo. A Bíblia diz que Jesus vem como olhos de fogo. Ele
vai ver tudo e vai julgar tudo com retidão, com graça e retidão, mas ele não vai compactuar com o pecado. Então é um salmo que aponta para Jesus, que fala desse juízo de Deus, que o Antigo Testamento coloca como ira de Deus, o dia da ira do Senhor. Essa ira não é uma ira pecaminosa do homem, é uma ira do amor santo, santo, santo de Deus, que repudia toda forma de pecado, não o pecador, mas o pecador que ama o pecado, ele vai ser repudiado também por Deus, porque o prazer dele está no pecado. Isso é muito interessante você olhar para isso, mas o Salmo 2 traz essa colocação para a gente. Então essa expressão beije o filho, né, acolha o filho, aceite o filho, e essa expressão de brigar com Deus não é uma guerra em si, às vezes física, hoje no século XXI. Muitas pessoas brigam com Deus resistindo à voz de Deus, resistindo ao apelo do Senhor para entrar no coração, fazer vida, gerar salvação. Agora a Miriam estava orando, o que eu tenho que melhorar como esposa, você tem que melhorar como marido, como filho. Essa obra de bem que Deus quer fazer, as pessoas vão resistindo, e elas estão todas essas obras na pessoa de Cristo. Então, quando a gente resiste a isso, a gente resistindo à pessoa de Cristo, não o beijando ou não o acolhendo, melhor dizendo, não o aceitando como Salvador, vai ter o dia da ira, sim. E esse dia da ira não é porque Deus é mau, não. Pelo contrário, é o dia da justiça do Senhor. É o dia em que Deus vai julgar todas as pessoas. Não é para a gente ter medo. Aquele que está com o Senhor não tem que ter medo. E Deus não fala isso para a gente ter medo. Ele fala isso para a gente se arrepender e entender que a vida messiânica do filho dele não foi à toa. Custou a vida do seu único filho para nos salvar. E isso tem a ver com a nossa renúncia ao pecado e a gente se render a esse Messias na figura poética, vê se você entende, beijando o filho. Esse é o sentido, tá? Então que Deus te abençoe. A gente vai continuar caminhando nos Salmos para tentar entender. Se ficou alguma dúvida, pode mandar para mim no privado a sua dúvida, perguntar. Mas que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. Vamos continuar caminhando aí pelos Salmos no decorrer das quartas-feiras que virão pela frente. Tá? Que Deus te abençoe, que seja um finalzinho de quarta-feira abençoado, um sono renovador na presença de Jesus, e que Ele, na sua infinita graça, o Messias, o Mexá, que venha derramar sobre ti a presença dEle, o governo dEle, para que você se renda, para que você não seja, essa é a aplicação desse salmo, um rebelde. Pecado é rebeldia contra Deus. E o maior pecado é o que a gente chama do pecado original, que a gente tem que resolver, porque os pecados é o dia a dia da nossa vida, só a santificação que vai ajudar a gente a ir superando os pecados, mas o maior pecado é a gente resistir ao apelo de Jesus de querer entrar e dominar e residir e morar e governar o nosso coração. Então que Deus te abençoe. Fica esse recado para você, para a glória de Jesus, tá bom? Vamos orar terminando essa noite. Se você puder e quiser, coloca a sua mão aqui. Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus venha sobre a vida de cada um que está nos acessando nessa noite. Que o Senhor reine nesse coração, que esse coração possa beijar o Filho e que esse coração se renda, se caia por terra toda resistência contra o Senhor e o seu ungido, de querer o bem, de querer a salvação, de querer o governo do coração e da família, para a glória e louvor de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe e te dê uma noite da presença dele para a glória de Jesus. Estaremos por aqui, transmitindo ao vivo da nossa sede, às 19h20, no domingo, tá?
Deus seja louvado por isso. Um beijo para você. Tchau.